Olá, eu sou a Cassiana Baceto, da Colo de Mãe, e hoje eu tô aqui com a Camila Modena, que é minha cunhada, advogada, doula, consultora de amamentação, doula pós-parto e mãe de 3 filhos. Recém-parida, 4 dias só de João. E a gente já gravou alguns vídeos, Camila, mas eu queria fazer um só sobre violência obstétrica. Certo. O que é violência obstétrica? Bom, violência obstétrica é um tipo de violência de gênero, que a gente chama, no caso especificamente violência contra a mulher, que ela pode ocorrer no abortamento, na gestação, no parto e no pós-parto. Esse tipo de violência ele pode ser praticado por qualquer pessoa, mas normalmente ele é praticado por profissionais da saúde envolvidos com a mulher nessas questões, do abortamento, da gestação, do parto. Ele ocorre muito no momento do parto e ele ocorre, assim, ele tem muitas... A ocorrência dele é muito grande no SUS, tanto que assim, o parto normal que as pessoas conhecem e comparam do SUS e fazem a contraposição com a cesárea, que acaba sendo uma opção, obviamente, que qualquer um escolheria quando tem que optar por um parto violento, eu me perdi nessa. Você estava falando sobre a violência obstétrica. Que ele acontece muito no parto e no SUS é muito comum o parto normal ocorrer com violência. Você quer começar a falar do parto no abortamento, que a gente ia falar antes? Pode ser, então Tá. Vamos lá. A violência ela acontece também no abortamento, né? E é muito comum. Eu acho que qualquer mulher que teve uma experiência de perda gestacional, é raro as mulheres que tiveram perda gestacional que não sofreram violência obstétrica no sistema de saúde. E são coisas que no momento de fragilidade, né, você não percebe. Depois de muito tempo, aquilo vem na sua cabeça e você processa. E eu falo isso com autoridade, sim, você também. Eu também. Né? Porque a gente já passou por isso. Nós duas tivemos perdas gestacionais e fomos vítimas de violência obstétrica, fomos muito maltratadas. E isso acontece assim, e quando mais tardia, assim, quando você tem uma perda mais tarde, assim, com mais semanas, normalmente é pior o tratamento. E isso, obviamente, as pessoas, por ser uma violência de gênero, ela está muito ligada com o machismo, com a misoginia, com o tratamento objetificado da mulher, com a mulher ser um receptáculo de um bebê, e isso tem muito a ver, inclusive, com a proibição ao aborto, que é uma escolha da mulher. Então, assim, normalmente a perda gestacional acontece com muitas mulheres, ou o desprezo total quando você está numa situação de totalmente fragilidade, que é o que você falou, que foi o nosso caso. Nós, pessoas que queríamos estar grávidas, descobrimos, ficamos felizes com a gravidez, e a gente perde, e os profissionais totalmente sem trato, sem empatia. Totalmente despreparados para... Despreparados para pela lidar questão com humana, né? Despreparados para lidar com a questão de perda. Que é uma questão assim, é um luto. Hoje em dia, ainda bem, tem várias páginas de profissionais, psicólogos, profissionais da saúde, que lidam com isso. É bem interessante, assim, lidar, ter pessoas preparadas, assim, mas assim, é muito raro você ser bem tratado, infelizmente. E são violências de vários tipos, normalmente verbais, mas inclusive físicas, de já quererem fazer curetagem na hora, de humilhação. E quando é mais tarde, às vezes insinuar que é a mulher que provocou. Vários tipos de violência aí podem acontecer. Mas é justamente isso, no momento que você precisa do acolhimento do profissional, e ele o despreza, trata sem um amparo necessário e às vezes sem as evidências, sem ser o melhor tratamento. Uma das coisas, por exemplo, é esse negócio que eu falei, da curetagem, já falar normalmente de forma bem ofensiva e grosseira. Já vamos tirar. Já vamos tirar, como se não fosse nada, como se não tivesse toda essa questão, fora o fato de ser desnecessário tirar na maioria das vezes, porque o corpo da mulher normalmente espera. Então, assim, teria um outro tratamento muito mais humano, que é de espera, de paciência. No seu caso, você esperou, né? No meu caso, eu tive o apoio da minha médica da época de falar para eu voltar para casa, porque o médico do hospital simplesmente fez aquele negócio. Então, vamos tirar isso daí que não tem mais nada aí.
Isso, daqui 2 meses você tenta de novo. É. Que é mais ou menos isso que as pessoas falam. Como se você não precisasse de um tempo. Como se você não precisasse de um colo. É como se você substituísse pessoas por outras pessoas, né? Porque os profissionais, muitas vezes, não consideram aquilo um bebê que, a partir do momento que você tem positivo, na nossa cabeça a gente já tá com um bebê, e é óbvio que isso esteja, e é engraçado a incongruência, porque quando a mulher quer abortar... Que é exatamente o que eu penso. É um bebê. Aí é um bebê. Porque, mesmo na casa da pílula do dia seguinte. Exatamente. É um bebê. Por isso que a diferença está no nosso conhecimento e no nosso poder, que é o que eu falo. Sim. A gente tem informação e a gente se empodera e a gente tem conhecimento e a gente buscar uma equipe humana. Isso também está dentro da questão do abortamento, também está dentro dessa questão de perda. Você vê que vai ser uma diferença, uma equipe que vai te tratar melhor também, né? E o fato de você ter informação. Sim. Então, assim... Isso com relação ao abortamento. Isso. Na gestação pode acontecer... de várias formas, verbais e tal, mas até pelo fato de não passar informação suficiente, eu considero de certa forma uma violência, porque o médico ele se apropria de todo o conhecimento e às vezes não tira dúvidas ou tira sem ser baseado nas evidências científicas e induz a mulher em erro, por exemplo, que acaba fazendo escolher uma cesariana, por exemplo. Uma coisa bem comum, por exemplo, é o médico, e às vezes sem pedir licença e tal, fazer toque, por exemplo, numa grávida em toda a consulta. Primeiro que o toque, se você for ver com todas as equipes humanizadas, o toque não é necessário em nenhum momento durante o pré-natal, a menos que tenha uma queixa específica. Um corrimento, alguma coisa assim, está sentindo alguma coisa diferente. Não tem que se ficar medindo, por exemplo, como é muito comum, a dilatação durante a gestação. Porque a dilatação só é importante durante o trabalho de parto. Então não importa a mulher com 37, 38 semanas, tá com 1, 2, 3 ou 0 centímetros. Não faz diferença nenhuma. E é um ato invasivo no corpo da mulher que vai provocar ansiedade. É óbvio que esse tipo de violência é uma violência menor. Então, as violências obstétricas, elas têm graus, lógico. Mas a maior quantidade de violências obstétricas, elas costumam acontecer no parto. E a cesariana, inclusive, pode ser uma violência obstétrica se ela for feita sem informação, tirando da mulher o poder de escolha. Ela é considerada também. Por exemplo, tem um feriado, exatamente, ou tá chegando Natal ou Ano Novo, e o médico arruma aquela agenda assim, sim, e coloca ou mesmo assustar a mulher com um dos mitos, por exemplo. Um dos mitos que também é muito comum, passou da hora. Fiz 40 semanas. Parece que é um iogurte que perdeu a validade, você tem que jogar no lixo no dia seguinte. Primeiro que não é assim. E segundo que mesmo os iogurtes... Eu ia comentar isso, mas aí a gente vai entrar em questão com a vigilância sanitária. Mas não é rodou a hora e o negócio ficou. Não, e não é assim. Até porque se você ficar acompanhando o iogurte, quando dá a data de validade, imediatamente ele vai ficar... Ele estava bom e nos minutos seguintes a gente sabe que não é assim. É uma data estimada, porque a partir daquele momento eles não garantem mais que vai ficar bom. No bebê, não vou dizer que é assim... Mas a questão das 40 semanas é uma data estimada que os bebês costumam nascer. Até porque não é possível prever, na maior parte das vezes, não é possível prever a data da concepção. E mesmo que se preveja, não faz diferença, porque cada bebê vai estimular o trabalho de parto em um determinado momento. Porque até hoje os médicos não sabem exatamente o que faz começar um trabalho de parto. Então, aí é importante um pré-natal super acompanhado e esperar o trabalho de parto acontecer. Se costuma acontecer entre 39, a partir das 38 semanas eles já consideram o bebê a termo, mas na verdade o parto pode acontecer até 42, tem casos em países mais desenvolvidos que eles acompanham mais, até 43, 44 semanas. Na Europa é muito comum, mais de 40 semanas, né? Sim, porque 40 semanas é o meio do que as pessoas costumam, do que os bebês costumam nascer. Se você pegar um gráfico, isso tem na internet também, super divulgado, quando que os bebês nascem, é uma curva, assim. Então nasce mais entre 39,5 e 40,5, então eles pegaram 40 como uma data estimada de quando nasce, mas não quer dizer que fez 40 semanas tem que tirar o bebê, né? A única coisa é que tem que ter um acompanhamento mais frequente, né? E as equipes que acompanham baseado em evidências científicas, elas vão acompanhar com mais frequência quanto mais vai chegando perto das 42 semanas, que aqui no Brasil, que eu saiba, costuma ser
o limite costuma, assim, mesmo as equipes humanizadas costumam induzir com até 42 semanas. Eles não costumam deixar passadas 42, Tá. em geral. Então isso também é uma violência. Também é uma violência. Mas as violências, e vou pegar o exemplo do SUS, que é o exemplo que se usa muito e tem se usado muito no projeto de lei da Janaína, para dar a opção da cesárea como se fosse a opção salvadora, por exemplo. E não é verdade, que não é, isso não é o contraponto. Deveria ser a capacitação dessa ponta aqui, A né? capacitação dos profissionais para dar um parto normal, seguro e baseado em evidências científicas com informação para a mulher e apoio para essa mulher.